fazer a partilha dos gestos de amor e de fé, levando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado ao seu lar, Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, é amanhã de domingo, dia da ressurreição do Senhor, e nessas oitavas do Natal a Igreja nos chama a olharmos hoje para a Sagrada Família, celebrando esta família mais importante que existiu na terra, Jesus, Maria e José, os nossos pais. Portanto, nos coloquemos na presença do Senhor com alegria no nosso coração, levemos a Ele as nossas intenções, as nossas preces, e nos disponhamos a celebrarmos dignamente os santos mistérios, e para fazer o bem, reconhecemos que somos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus, nosso Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor. Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós, piedade de nós, tende piedade de nós, ó Cristo. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, tende piedade de nós, piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, glorifiquemos ao Senhor. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos.
perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. As intenções que colocamos nos nossos corações, sobre o altar do Senhor, fizemos também a Santa Missa, e pela alma do nosso irmão Alencar Martins, no 7º dia de falecimento. Ó Deus, que nos destes os luminosos exemplos da Sagrada Família, concedei que, imitando-a em suas virtudes familiares e em seu espírito de caridade, possamos gozar um dia dos prêmios eternos nas alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai e os filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai nas velhice, e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Inclina seus caminhos, o trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira fecunda, o coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoa-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoais vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, ó Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo
corações, e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ficou ali até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: no Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como sabemos, este domingo que está sempre entre o Natal e a festa da solenidade da Santa Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, é dedicado, quando tem um domingo, né? Porque senão é dia 30 de dezembro, mas quando tem um domingo, é dedicado à festa da Sagrada Família. A Igreja nos convida a olharmos para esses três personagens segundo a história da humanidade: José e Maria, escolhidos por Deus para serem os pais do Senhor Jesus Cristo. Deus escolhe a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho, e São José, um pai. Nós chamamos de pai adotivo, mas é um pai de fato, porque esteve ao lado do menino desde o primeiro momento do seu nascimento e até antes, né, quando o anjo aparece e diz para ele receber, não ter medo de receber Maria como a sua esposa. Então, cuidando de Jesus, então José se torna esse pai do nosso Senhor. Uma família, e a família sagrada. Quando falamos de Sagrada Família, lembramos de Jesus, Maria e José. Mas no fundo, toda a família é sagrada, porque a família está no plano de Deus desde todo o sempre. Quando Deus cria o homem e a mulher, já nas primeiras páginas das Sagradas Escrituras, do livro do Gênesis, ele mesmo recomenda que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e já não, mas serão duas, mas uma só carne. Deus institui para toda a humanidade a família, o que nós chamamos de família natural. Até mesmo os não cristãos, aqueles que não vivam em Jesus Cristo, formam uma família, porque isso está impresso no coração, no desejo do homem e da mulher desde toda a criação, já foi colocada por Deus ali. Portanto, a família é uma instituição querida, uma instituição que Deus quis que existisse. E seu Filho Jesus Cristo, que também quis ter uma família, porque o Verbo poderia se encarnar, ou Jesus poderia ter vindo ao mundo de qualquer forma, né? Poderia simplesmente ter vindo, marchado e pronto, ou ter escolhido uma outra forma para chegar, mas ele quis ter uma família. A família é tão importante que até Deus quis ter uma. A família é tão bonita que Deus quis ter uma. Ele escolhe a Sagrada Família. Então Jesus, que vive numa família, eleva esta união do homem e da mulher à dignidade de sacramento. Portanto, a partir de Jesus Cristo, a união
natural que Deus instituiu lá no livro do Gênesis se torna um sinal da graça de Deus, um sinal da presença de Deus na humanidade. Os sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. O sacramento do matrimônio é sinal da graça de Deus, é o caminho de santificação para o homem e a mulher. Portanto, toda a família, como eu dizia, é sagrada. Um batizado, uma esposa batizada, um esposo batizado, recebem o sacramento com os filhos batizados e se tornam ali uma igreja doméstica, como nos ensina o Concílio Vaticano II, se formam ali uma igreja. É por isso que o inimigo de Deus, o diabo, ataca tanto a família. É por isso que essa instituição é atacada por tantas ideologias, por tantas ideias, por tantos discursos. Por quê? Porque atacando a família, o diabo ataca o plano de Deus. Atacando a família, o diabo tenta minar aquilo que é o mais importante, que é a igreja doméstica. E por isso, nós devemos estar atentos para esse desafio de não nos deixarmos levar pelas ideias que vêm destruindo ou querendo destruir essa instituição que Deus quis e que Jesus Cristo levou ao sacramento. A primeira delas é aquilo que a igreja sempre afirma e sempre irá afirmar: o sacramento do matrimônio, ele é constituído de um esposo, uma esposa e filhos. Todas as outras formas de união que a gente vê por aí, hoje parece que tudo vai virando família, né? Qualquer tipo de aglomerado de gente, né? Querem levar ao status de matrimônio. Isso não está no plano de Deus. A gente tem que respeitar, cada um pode escolher, né, a sua vida, cada nós vemos que uma sociedade livre e que o homem pode escolher não viver o plano de Deus. Né? A Adão e Eva também romperam a aliança com Deus. Cada um pode escolher. Que precisam defender-se civilmente, precisam ter leis, ok, tudo certo. Né? Mas não pode-se dizer que esses outros tipos de união são equiparados ao matrimônio, são equiparados ao sacramento que Deus deixou. A família é constituída por um homem, por uma mulher e pelos seus filhos. É uma loucura hoje, né? Até alguém tem um cachorro, já acha que é uma família, né? E você nem pede. Não é? Mas, enfim, né? Nós estamos inseridos nesse mundo, e estaremos, vocês sabem mais do que eu, o que vem por aí. Quem tem filho para criar, tem que ficar atento, né? Porque essas ideias, essas ideologias vão entrando. A primeira delas é, portanto, o grande ataque é isso, querendo relativizar o que é família. Tudo se transforma, então, em matrimônio, tudo se transforma em família. E não é. O que foi instituído por Deus e deixado por Jesus Cristo é o homem e mulher dos filhos. Depois, uma outra ideia que vai surgindo é a ideia contra a indissolubilidade do matrimônio. Essa ideia de experimentar, né? Caso se não der certo, separa. Essa ideia de que tudo foi feito para ter fim, né? E dizer que seja eterno quanto dure, né? E aí, acelerou 2 meses, 3 meses, 1 ano, acabou. Não é assim. Não é assim. Existe um plano de Deus aqui de que o matrimônio seja indissolúvel. Aqueles que assumem validamente, aqueles que são casados validamente, diante de Deus, no momento do altar do Senhor, assumem um compromisso para si. É certo, a gente sabe que existe percalço na vida, a gente sabe que pessoas mudam de ideia, a gente sabe que nem tudo vai conforme a gente quer. E às vezes é inevitável que haja separações de corpo. Né? Tem alguns, em alguns casos, a própria igreja, a própria moral da igreja, recomenda que haja a separação dos corpos. O que não pode acontecer é partir dessa ideia, é ter essa ideia como princípio. Né? Experimenta, se não der certo, separa. Casa, mas se um tempo não vai, daqui a alguns meses cada um vai para o seu lado. E isso já é contra a ideia. Né? E essa é uma ideia que entra muito
sociedade de hoje. Não diria para ninguém em casa para separar, não sei. Tem alguns casos de questão que já vão se separar, sabe? Porque a gente anda vendo por aí. Tinha um amigo que trabalhava com fotos, com álbuns de casamento, álbuns de fotografia, e ele disse uma vez, não era nem para, na verdade, né? Ele disse, cada vez a gente tem que produzir mais rápido os álbuns de fotografia e entregar o quanto antes para receber aquilo que estava faltando, porque a gente paga metade, depois recebe metade, né, quando entrega, porque às vezes a gente vai entregar depois de alguns meses e já se separar. Aí já não encontra mais, ele entrega nessa lei da sorte, nós perdemos nosso trabalho, perdemos nosso dinheiro. Então, acelerado a fabricação do álbum e das fotos e tudo para entregar no tempo mais rápido possível, para ainda ver se consegue pegar aquele casamento. Entenderam como é que são as coisas? Então, ali já é uma ideia de parte como base, né? Então, se não der certo, no primeiro problema já não se suportam, como em São Paulo, né? Já não querem enfrentar as dificuldades de se separar. E a terceira coisa que depois terminamos, porque não está muito longo, né? A terceira ataque é sobre a fidelidade. Nós sabemos que o homem e a mulher unidos em matrimônio assumem diante de Deus e diante de si, um para o outro, um compromisso de fidelidade. A fidelidade conjugal é um amor indiviso, um amor para com a tua esposa, um amor para com o teu esposo, e somente para ele. Obviamente, porque isso é Jesus Cristo, né? Deus é o primeiro que a gente tem que amar, mas estamos falando das relações deste mundo. O compromisso que você assume é com o teu esposo, com a tua esposa. Existe uma mentalidade que vai permeando também as nossas famílias, os nossos jovens, que é aquela assim, está com problema, arruma uma diversãozinha, depois você volta, como se isso fosse resolver o problema. Pelo contrário, isso rompe definitivamente a confiança, o amor, isso é um mal enorme que pode acontecer. Então, nós já estamos tentando para isso. Cada vez mais vai entrando essa mentalidade, essa ideia de que a fidelidade matrimonial não é tão importante assim. Se ninguém descobre, então para você, infelizmente, não é assim. Infelizmente é isso que está entrando, mas felizmente, são chamados a ver, é a fidelidade. A sobriedade, a fidelidade, enfim, existem muitas outras características da família que é sagrado, que nós poderíamos estar falando aqui. Mas o que temos que fazer então para sustentar um ao outro? O que temos que fazer para manter vivo o matrimônio que recebemos? Viver as virtudes de Nazaré e também os inúmeros recomendações e conselhos maravilhosos que a Bíblia, a palavra de hoje nos dá. Depois cada um pega aí no seu celular ou no livrinho da liturgia e relê as leituras de hoje. Só quero destacar essa que São Paulo nos fala na segunda leitura que acabamos de ouvir, revestido de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas são virtudes que precisamos desenvolver para que o matrimônio se sustente. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, muita paciência. Suportando-nos uns aos outros. Eu gosto sempre dessa ideia de que São Paulo diz que não é para a gente suportar, no sentido de que não aguento mais, mas eu vou ficar se suportando, no sentido pejorativo. Mas o que São Paulo diz é que cada um tem que ser o suporte do outro. O suporte é aquele que mantém de pé, é aquele que eleva. Suporte, nós colocamos a Virgem Maria, colocamos o Sagrado Coração de Jesus e o nosso Padre São Cristóvão. É aquele que mantém a imagem de pé, mantém a imagem erguida. Ser suporte um ao outro é isso, é manter o outro. Muitas vezes a gente se depara com famílias, com esposos que parece que tem um inimigo do lado, não parece que tem um suporte do lado. As pessoas que dizem, mas o problema da minha casa é meu marido. Se não fosse meu marido, eu ia deslanchar da vida. Se não fosse minha esposa, eu ia conseguir um monte de coisa. Se não fosse meu marido, eu ia a minha vida profissional.
meus filhos, a minha vida, não sei o quê, né? Como se eles fossem os empecilhos, como se eles fossem os problemas. Não, a pessoa que Deus colocou do teu lado não é teu inimigo, não é um problema, é um suporte que Deus te deu. É alguém para você amar e para te amar, alguém que te sustenta e você sustenta, alguém que constrói a vida junto, alguém que te leva para o céu e que você ajuda ele a chegar no céu. Essa é a ideia de família. Não deixemos, queridos irmãos, que o inimigo de Deus ataque, ele vai atacar, né? Mas não deixemos que nós caímos nesse ataque, né? Não termos firmes, obedientes à vontade de Deus, assim como a Sagrada Família de Nazaré. E pense nisso, a tua família, ela é sagrada. Ela é uma instituição sagrada. Deus, Pai, quis eternamente te unir com o teu esposo, Ele abençoa eternamente os teus filhos, e Ele vai te sustentar nessa caminhada, neste mundo. Ou seja, fiel à oração que você recebeu. Aí os jovens que se preparam para o matrimônio, que namoram, que são noivos, tenham consciência disso, de que o compromisso que vão assumir diante do altar é um compromisso muito sério. Não é brincadeira, não é só um status, não é só uma festa que vão realizar, mas é um compromisso de amor, de fidelidade, e é um compromisso para a vida toda. Mas é uma alegria vivermos isso, porque sabemos que estamos no plano de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Fechar um pouquinho os nossos olhos e rezemos pelas nossas famílias, recordemos teu esposo, teu esposo, teus filhos, e alargamos, né, para nossa família maior, os pais, os netos, e hoje a Sagrada Família possa nos abençoar. Que Jesus Maria e José possa ser nosso exemplo de família, para vivermos santamente o projeto de Deus para nós. Professemos juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Deus Todo-Poderoso as preces da nossa comunidade aqui reunida nessa manhã. Por intercessão da Sagrada Família, Senhor, iluminai a vossa Igreja e todo o povo que busca vossos ensinamentos a serem missionários da paz, da solidariedade e da fraternidade. Rezemos. Senhor, acompanhai os passos de nossas famílias. Senhor, que a exemplo da Sagrada Família, todas as famílias se deixem guiar por vossa palavra, que o diálogo seja constante, que o perdão seja abundante e que a fé e a oração estejam no centro dos nossos lares. Rezemos. Senhor, acompanhai os passos de nossas famílias. Por intercessão da Sagrada Família, Senhor, ajudai-nos a ter olhos e ouvidos atentos às dificuldades de nossos irmãos enfermos
enlutados, famintos de pão material e espiritual, para assim darmos testemunho da nossa fé. Rezemos. Senhor, acompanhai os passos de nossas famílias. Iluminai, Senhor, as nossas comunidades, para que busquemos refletir a união, a ternura e a fidelidade da Sagrada Família, testemunhando em nosso modo de viver a força do vosso amor. Rezemos. Senhor, acompanhai os passos de nossas famílias. Acolhe, Pai Santo, esses pedidos que te apresentamos, também todos aqueles que trazemos nos nossos corações, e atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos, queridos irmãos, no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, nosso coração, a nossa vida, e a partir dos bens que recebemos do Senhor, cantando. Vou levar a Deus volta meus dons, o bem que pratiquei e os meus desejos bons. Vou levar a Deus volta meus dons, o bem que pratiquei e os meus desejos bons. Sobre o altar oferecemos pão e vinho ao Senhor, como Cristo recebeu coisas simples do pastor. Vou levar a Deus volta meus dons, o bem que pratiquei e os meus desejos bons. Vou levar a Deus volta meus dons, o bem que pratiquei e os meus desejos bons. Os reis magos lhe trouxeram seus presentes de valor, sendo igual o coração, vale o rei, vale o pastor. Vou levar a Deus volta meus dons, o bem que pratiquei e os meus desejos bons. Vou levar a Deus volta meus dons, o bem que pratiquei e os meus desejos bons. Orar, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós nos oferecemos esse sacrifício de reconciliação e vos suplicamos pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e de São José, que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as na vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, no mistério natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes do tempo, entrou em nossa história, para erguer em si o mundo decaído, restituir a integridade do universo e chamar para o reino dos céus a humanidade perdida pelo pecado. Por isso também nós, com todos os anjos, os louvamos e em jubilosa celebração cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. E o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Cristóvão, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso bispo Francisco Carlos, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós unido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reúne-nos a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino o nosso irmão Alencar Martins, falecido há 7 dias, os outros nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, pelos quais celebramos esta Eucaristia, os nomes estão depositados sobre o teu altar, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele és ao mundo, todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente
realmente somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa
presta seu corpo e sangue nessa santa comunhão. Oremos. Concedei-nos, ó Pai de clemência, e refeitos com o vosso sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família, e após as dificuldades desta vida, possamos conviver eternamente com ela no céu. Por Cristo nosso Senhor. Estamos citando a Santa Missa pela alma do nosso irmão Henrique Martins. Tem um familiar que venha para receber a vela. Vamos acender e pedir que a luz de Cristo brilhe na vida do nosso irmão, que ele possa iluminar a vida de vocês, que possa ser acolhido no reino dos céus. A Virgem Maria também conforte vossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. podemos nos sentar rapidamente, então, queridos irmãos, para os avisos. Não tem avisos? Então, recordando que dia 31 e dia 1º, as Santas Missas de final de ano serão na Comunidade Matriz às 19h30. No dia 31 é a missa do Tedeu, a missa de ação de graças. Tem indulgência plenária aos que participam desta missa e cantam o hino de ação de graças. Nós vamos cantar o hino de ação de graças. Depois da missa, vamos para o Santíssimo, fazemos uma pequena oração de louvor a Deus pelo ano que estamos encerrando, cantamos o hino de ação de graças e recebemos a bênção como o Santíssimo Sacramento. Vai ser rapidinho, não precisa se preocupar, né? Mas vamos fazer esse momento que nos traz indulgência plenária. Então, dia 31 e dia 1º, as missas sempre às 19h30, vamos ter sempre as missas da solenidade da Santa Mãe de Deus. Recordando que a Secretaria Paroquial está fechada durante essa semana, então retorna os atendimentos dia 6 de janeiro, próxima terça-feira. Não, essa a outra. Então, dia 6, você precisa de alguma coisa da Secretaria, tá bom? E recordando também que não teremos as Santas Missas durante a semana na Comunidade Matriz no mês de janeiro. Então, todas as missas acontecerão nos finais de semana, na comunidade todos os domingos, e nas comunidades que têm missa aos domingos também teremos missa de domingo, na matriz no sábado e no domingo, mas durante a semana não temos a Santa Missa. Bom, então outra coisa que eu estava pensando, né? Temos mais um minutinho para terminar a missa. Estava pensando, quando eu estava rezando, de outro ataque que o inimigo faz, né, nas famílias, é essa ideia de colocar no coração dos jovens que não precisam receber o sacramento, não é importante, se juntam e pronto, né? Não estamos falando de casos em que a pessoa não pode receber, neste caso, de uniões segundas uniões, ou das irmãos e irmãs, né? A pessoa já foi casada, ou nos cônjuges já foi casado, pode ser uma outra coisa. Mas existem muitos jovens que podem receber o sacramento, que não tem nenhum impedimento, mas que simplesmente não recebem.
ficam adiando, ficam protelando, ficam esperando pedir para fazer uma festa, sinal que esperam, mas não casam, não recebem o sacramento. Isso é um mal também que vai atingindo muito dos nossos jovens católicos. Só vão se preocupando. É importante receber o sacramento. É pelo sacramento que a família se constitui. Então, se você pode incentivar, né, se você conhece casais que precisam e podem receber o sacramento, mas não receberam, incentive a fim de que recebam o sacramento. E vivam o plano de Deus para as suas vidas, para que vivam a vocação que receberam. Bom, agora vamos ficar de pé, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas famílias nesse dia tão bonito, pedindo também que tenhamos um ano novo abençoado pelo Senhor. Deus, na graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, Aparecida, e de São Cristóvão, padroeiro da nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Virgem Maria e de São José, o seu fiel esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família, e permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos, glorificai o Senhor com a vossa vida e em paz, e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. É a vida Natal, então Feliz Natal a todos, desejo a paz para você que está ao teu lado, um abraço, um sorriso, um bom domingo, e cuidado com o calor, bebam bastante água, hidrate-se. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade.